Vamos começar com essa introdução. Hoje, o nosso foco vai ser nos ventiladores de anestesia veterinária. Eles são dispositivos fundamentais para manter a ventilação mecânica durante procedimentos cirúrgicos ou em pacientes que não conseguem respirar sozinhos. No decorrer da aula, a gente vai detalhar a mecânica desses aparelhos, os modos de operação e as indicações clínicas. Aqui a gente está vendo os dois tipos principais de foles que encontramos nos ventiladores de anestesia: o fole ascendente e o fole descendente. O fole ascendente, que está fixo na base, expande para cima durante a inspiração, ou seja, quando o ar é empurrado para dentro do sistema. Já o fole descendente, suspenso no topo, desce passivamente, graças a um peso menor, facilitando a expiração. Essa diferença entre eles é crucial porque afeta a sensibilidade do ventilador e a forma como o gás é distribuído. Vamos pensar em um exemplo clínico. Imagine um cão de médio porte que está sendo submetido a uma cirurgia ortopédica. Nesse caso, o ventilador com folha ascendente pode ser mais comum, porque ele oferece um controle mais preciso da expansão durante a inspiração. Por outro lado, em animais menores ou em situações onde a ventilação precisa ser mais passiva, o fole descendente pode ser utilizado, já que ele responde bem a essa gravidade. Ou seja, a escolha do tipo de fole é ajustada conforme o animal, o tipo de cirurgia e a necessidade de controle da ventilação. O fole ascendente funciona como um pistão fixo na base. Quando o ventilador empurra o ar, ele sobe ativamente, o que dá um controle bem preciso da inspiração. Já o fole descendente, que fica suspenso, desce mais passivamente com o auxílio de um peso, ele se expande de forma mais natural na inspiração e na expiração sobe sozinho. Em geral, o fole ascendente é preferido quando você precisa de um controle mais ativo da ventilação, especialmente em animais maiores ou com maior variabilidade respiratória. O fole descendente, por outro lado, pode ser mais simples e usado quando você quer uma ventilação mais passiva, como em animais pequenos ou em sedação leve. O fole ascendente sobe ativamente na inspiração, empurrando o ar para dentro dos pulmões, enquanto o fole descendente desce mais passivamente na expiração. Ou seja, a respiração acontece como se fosse um ciclo contínuo, e o tipo de fole que você escolhe vai determinar se o controle é mais ativo ou mais passivo. Ótimo! Agora a gente está vendo como o controle de gás se traduz na ventilação. Aqui, três variáveis principais influenciam o padrão respiratório: a pressão intermediária do gás, que geralmente é oxigênio a 100%, o período expiratório, ou seja, o tempo de fluxo, e a taxa de fluxo inspiratório. Quando o anestesista ajusta essas três variáveis, ele impacta a frequência respiratória, quantas respirações por minuto, o volume corrente, que é a quantidade de ar a cada respiração, e a razão IE, que é a relação entre o tempo de inspiração e expiração. Então, ao manipular esses parâmetros, o anestesista personaliza a ventilação para cada paciente, garantindo segurança e eficácia. Vamos imaginar um exemplo prático. Suponha que você está anestesiando um gato de pequeno porte e você nota que a frequência respiratória está muito baixa. Para aumentar a frequência, você pode encurtar o período inspiratório, diminuindo o tempo que o ar leva para entrar. Se você quer aumentar o volume corrente, você ajusta a taxa de fluxo inspiratório, deixando o ar entrar mais rápido. Já a razão IE, se você quiser um ciclo mais equilibrado, você pode prolongar a expiração. Ou seja, cada ajuste desses permite que você personalize a ventilação conforme o estado clínico do animal, garantindo segurança, oxigenação adequada e evitando hipoventilação ou hiperventilação. E aqui a gente vê fatores críticos que alteram o volume corrente real. Primeiro, o fluxo de gás fresco, FGF, é um volume contínuo que se soma ao volume corrente, especialmente em animais muito pequenos. Depois, a complacência e compressão. Parte do gás se perde expandindo os tubos, já que o gás é compressível, reduzindo a entrega efetiva. E, por fim, os vazamentos do sistema. Pequenas fugas ao redor do tubo endotraqueal, que, embora tenham um impacto menor, podem ser cruciais se o volume corrente for muito baixo, abaixo de 50 ml. Então, o anestesista deve sempre monitorar essas variáveis, porque o volume exibido no ventilador nem sempre reflete o que chega aos pulmões do paciente. Sem problema, vamos com calma. Basicamente, o volume que aparece no ventilador, aquele que o medidor mostra, não é necessariamente o volume que o animal recebe. Por quê? Primeiro, o fluxo de gás fresco pode se somar ao volume, especialmente em animais muito pequenos, o que dá um acréscimo. Depois, parte do gás se perde porque o circuito corrugado se expande. E, por fim, se houver vazamentos, uma parte do ar escapa. Ou seja, mesmo com ajustes, o volume real é influenciado por essas perdas e compressões. O fluxo de gás fresco, ou FGF, é a quantidade contínua de gás, geralmente oxigênio, que entra no sistema do ventilador. Ele é ajustado manualmente e ele se soma ao volume entregue durante a inspiração. Isso é especialmente relevante em animais muito pequenos, pois mesmo um fluxo baixo, por exemplo, 1000 ml por minuto, pode acrescentar uma fração significativa ao volume corrente. Então, o FGF precisa ser bem monitorado para não superestimar ou subestimar a ventilação real do paciente. Esses sistemas de alarme são fundamentais para a segurança do paciente.
O alarme de pressão baixa do gás de acionamento, quando detecta uma queda no suprimento de oxigênio, por exemplo, abaixo de 35 psi, reduz o volume corrente liberado, evitando uma ventilação insuficiente. Já os alarmes de pressão na via respiratória servem para evitar barotrauma, ou seja, pressão excessiva, e também para detectar se houve uma desconexão do circuito. A gente só precisa tomar cuidado com os animais muito pequenos, porque o alarme mínimo de pressão, que geralmente é padrão, pode ultrapassar a pressão segura para eles, que tem tórax mais delicado. Então, o ajuste desses alarmes é essencial para garantir que a ventilação seja segura, sem riscos de traumas ou subventilação. A máquina de ventilação já vem com esses sistemas de alarme integrados, ela monitora continuamente a pressão do gás, a pressão na via respiratória e emite um alerta se algo sair do esperado. O anestesista então acompanha esses alarmes e, caso algum limite seja atingido, ele pode intervir, ajustando os parâmetros ou buscando resolver possíveis falhas no sistema. Há um recurso automatizado, mas o olhar clínico do anestesista é indispensável. Esse checklist é essencial para garantir uma ventilação segura. Primeiro, a gente conecta o gás comprimido e a energia elétrica, garantindo que a pressão esteja na faixa de 35 a 55 psi. Depois, a gente conecta ao sistema de eliminação, isola a bolsa reservatória, preenche o fole com cuidado e só então inicia a ventilação. Esse início seguro é crucial, especialmente ajustando o volume corrente para não causar volutrauma. Assim, a gente garante que o animal respira com segurança desde o começo. Além do checklist do ventilador, outros cuidados pré-operatórios são fundamentais. Por exemplo, a avaliação do estado de hidratação do paciente, checagem de sinais vitais, posicionamento adequado do animal e também a confirmação da via endotraqueal, se for o caso. Além disso, monitorar a oxigenação com mixímetro ou capnografia e garantir que os dispositivos de emergência, como o ambu, estejam à mão. Ou seja, cada passo pré-operatório diminui riscos e garante uma indução segura. Esses parâmetros iniciais são uma base, mas eles precisam ser ajustados conforme cada paciente. Por exemplo, em pequenos animais, a frequência respiratória inicial fica entre 10 e 15 respirações por minuto, com volume corrente de 10 a 20 ml por quilo, e uma pressão expiratória entre 10 e 15 centímetros de água, com razão IE de 1 para 2. Já nos equinos, a frequência é mais baixa, entre 6 e 8 respirações, mas o volume e a pressão seguem na mesma faixa. Lembrando, como o aviso diz, esses valores são só diretrizes e o acompanhamento com capnografia ou gasometria é essencial para personalizar a ventilação e garantir segurança. Para ajustar na prática, você começa monitorando a capnografia ou uma gasometria sanguínea, avaliando se a CO2 está no nível esperado. Se o animal estiver hiperventilando, pouco CO2, você diminui a frequência respiratória ou aumenta o tempo de expiração. Se estiver hipoventilando, muito CO2, você faz o contrário, aumenta a frequência ou o volume corrente. Sempre vá ajustando devagar, reavaliando a cada ciclo e levando em conta a raça, o estado clínico e o peso do paciente. Dessa forma, você garante uma ventilação personalizada e segura. A máquina, através da capnografia, vai te mostrar o nível de dióxido de carbono exalado. Se a curva de CO2 estiver elevada, o animal está hipoventilando. Se estiver muito baixa, ele está hiperventilando. A partir disso, o anestesista ajusta a frequência, o volume ou a relação IE, e com a gasometria ele valida se o oxigênio e o CO2 estão nos níveis adequados. Dessa forma, você garante que os ajustes são baseados em dados reais e não só no ajuste manual, proporcionando uma ventilação segura e eficaz. Aqui a gente tem o ventilador Drager Save, que é um equipamento ideal para pequenos animais. Ele funciona com um circuito duplo, usando um fole ascendente fixo, acionado pneumático entre 40 e 60 psi. O ciclo é temporal, ou seja, o volume corrente é controlado, variando entre 200 e 1.600 ml. E ele já oferece uma PIP natural de cerca de 2 centímetros de água. A dica clínica aqui é fundamental. É preciso ajustar a taxa de fluxo inspiratório para que o fole se comprima totalmente, mas sem deformar. Porque se o fole se deformar no final, ele esconde um aumento não intencional de até 100 ml no volume corrente. Ou seja, é um ajuste bem delicado que garante que o volume entregue seja realmente o esperado, sem superestimar o ar. O Engler ADS 1000 e 2000 são ventiladores controlados por microprocessador, ou seja, eles não têm fole, mas usam um circuito unidirecional, sem retorno. A exigência de oxigênio é de 50 psi no modo normal ou 5 psi no modo de baixo fluxo. O grande diferencial é que ele calcula os parâmetros ventilatórios automaticamente com base no peso corporal para pacientes bem pequenos, abaixo de 1 kg, ou até 68 quilos. Mas o cuidado clínico é essencial. Como o circuito não tem retorno, o consumo de oxigênio anestésico sobe muito em animais acima de 10 quilos. Então, as taxas de fluxo em grandes volumes, como 18 litros minuto, podem ultrapassar o limite de operação dos vaporizadores. Por isso, a gente deve sempre ficar abaixo, no máximo 15 litros minuto, para garantir a precisão. Para programar o Engler ADS, você vai primeiro inserir o peso do animal e o aparelho vai calcular automaticamente os parâmetros ventilatórios.
Depois você ajusta a frequência respiratória, o fluxo de gás e, se necessário, o volume corrente, validando tudo com o monitoramento da capnografia. A interface permite que você selecione o modo, normal ou baixo fluxo, e ajuste os parâmetros conforme a resposta clínica do animal. Lembre-se sempre de acompanhar o ventilador a cada ciclo, conferindo se as curvas estão estáveis e se a oxigenação e o CO2 estão dentro do esperado. PSI é a sigla para Pounds per Square Inch, ou seja, libras por polegada quadrada. É uma unidade de pressão bastante usada em equipamentos médicos e industriais. Nesse caso, a máquina precisa que a pressão do gás oxigênio esteja em 50 psi, ou seja, cada polegada quadrada do sistema deve suportar essa pressão. Se estiver abaixo, a ventilação pode ficar insuficiente, e se estiver acima, pode causar danos ao sistema. Então é importante usar o manômetro no equipamento para garantir que a pressão está dentro do valor ideal e manter o fluxo de oxigênio adequado. PSI é uma medida que vem do sistema imperial, então é só garantir que o regulador ou a entrada de gás esteja ajustada para essa pressão. Assim, o ventilador recebe o gás no nível exato, garantindo que os ciclos inspiratórios e o volume sejam entregues de forma consistente. Qualquer ajuste, sempre conferindo com o nanômetro para garantir a segurança do animal. O Hallowell EMC 2000 e 2002 são ventiladores com folha ascendente, circuito duplo, e o modelo 2002 tem um diferencial, um ajuste fino do fluxo inspiratório que é essencial em pequenos volumes. A pressão de acionamento vai de 30 a 60 psi, controlada por um solenoide eletrônico, e a segurança é garantida pelo MWPL, ou seja, o limite máximo de pressão ajustável, que interrompe a inspiração se passar de 60 centímetros de água. E o alarme de desconexão soa se, ao final da inspiração, a pressão cair abaixo de 5 centímetros de água. Ou seja, é um ventilador bem preciso, especialmente útil em pacientes pequenos, onde cada ajuste fino faz diferença. Essa é uma distinção importante. Há um mito de que folhas menores mudariam a capacidade limite do ventilador, mas o que realmente importa é a taxa de fluxo e o tempo inspiratório. A troca do fole, indo de um volume pediátrico de 20 ml até um adulto de 3 litros, não altera o limite máximo, mas sim aumenta a precisão visual do volume corrente. Isso é essencial em pacientes pequenos, porque permite uma respiração espontânea mais precisa, sem excesso de resistência. Ou seja, ajustar o fole ao tamanho do paciente não muda a capacidade final, mas dá um controle visual muito mais refinado e seguro. O fole pode ser trocado ou ajustado conforme a necessidade. Você escolhe um fole menor, por exemplo, para pacientes neonatos ou pequenos, ou um fole maior para animais adultos, garantindo que o volume corrente se ajuste à capacidade do paciente. Nas aves, o volume corrente é extremamente pequeno, então o fole precisa ser bem reduzido, muitas vezes na faixa de poucos mililitros. Isso evita que o animal receba volumes excessivos, prevenindo tanto volutrauma quanto dificuldades na ventilação. Então, nesses casos, é fundamental escolher um fole apropriado, ajustar a frequência respiratória e, claro, monitorar de perto com capnografia e gasometria para garantir que a ventilação esteja segura. O Mallard Medical Model 2400V usa um fole ascendente pneumático com uma pressão de acionamento de 50 mais 10 psi. O grande diferencial é o controle de volume inovador, um limitador mecânico que ajusta fisicamente a altura da expansão do fole, garantindo um limite exato. A frequência e o tempo inspiratório são ajustados separadamente e a máquina calcula e exibe a razão IE no display. Os foles variam entre adulto, de 200 a 2.200 ml, e pediátrico, de 50 a 300 ml. E para a segurança, há uma válvula interna de excesso de pressão, pré-ajustada em 80 centímetros de água. Ou seja, é um equipamento robusto que garante controle preciso do volume e uma segurança extra contra pressões excessivas. A razão IE é a proporção entre o tempo que o animal passa inspirando e o tempo que ele passa expirando. Por exemplo, uma razão 1 a 2 significa que o tempo de expiração é o dobro do tempo de inspiração. Essa proporção é importante porque define o ciclo respiratório. Se a inspiração for muito curta ou a expiração muito longa, o animal pode ter dificuldades na troca gasosa. Ajusta essa proporção para garantir que o tempo de inspiração e expiração estejam equilibrados, permitindo uma ventilação mais natural e segura. Esse caso dos micropacientes é um grande desafio, porque em animais tão pequenos, entre 150 gramas e 7 quilos, o volume corrente precisa ser inferior a 100 ml. A solução mecânica foi substituir o fole tradicional por um disco flutuante. Esse disco, dentro de um cilindro transparente, permite uma separação clara entre o gás e o circuito do paciente, evitando o uso do tubo corrugado. Com isso, a precisão é altíssima, o espaço morto fica quase zero e a ventilação é muito refinada, ideal para coutros ou aves que têm volumes respiratórios tão delicados. Então, ao longo da aula, a gente passou por vários aspectos dos ventiladores de anestesia veterinária. Começamos entendendo os tipos de fole, ascendente e descendente, e como eles controlam a ventilação. Em seguida, vimos como o fluxo de gás fresco, a complacência e os vazamentos afetam o volume corrente. Discutimos também os alarmes de segurança, os passos do checklist pré-ventilação e ajustamos os parâmetros iniciais de ventilação.
Depois exploramos equipamentos como o Drager Save, o Engler ADS e o Hallowell EMC, sempre considerando ajustes finos para cada porte de animal. Por fim, vimos a adaptação de folha para micropacientes, com discos flutuantes que garantem volumes ultra precisos. Então, pessoal, se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever no canal do Biovet Explicada, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo e acompanhar as próximas aulas. Até a próxima e continue acompanhando para mais dicas de anestesiologia e cuidados veterinários.